acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Boa noite, Luciana. Amanhã, Tudo bem? a luminosidade Já coloquei aqui alheia o nosso recadinho inicial, que em 5 minutinhos começamos a nossa live. Logo mais também vou adicionar a professora doutora Luciana aqui no nosso chat, na nossa live. Boa noite, Everaldo, que está conectado aqui no Facebook. Estamos transmitindo também pelo Facebook. A live de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias, como isso tem implicado aí, o que tem impactado tanto os professores como as famílias, né? Qual é a importância desse papel, como nós, educadores, estamos vendo todo esse cenário. Então é importante que vocês estejam aqui conosco, deixem aí as suas dúvidas, as suas sugestões, também o que você vem aprimorando aí durante esse processo, para que nós possamos então conversar com vocês. Às 19h30 já iniciamos o bate-papo. O pessoal que está conectado aqui no Facebook vai vendo um pouco a minha fala e um pouco o que a doutora Luciana vai falando, vai aparecer a voz. Então, vocês podem também participar e a gente vai se comunicando. Os recadinhos iniciais, como sempre, né? Que vocês possam aí marcar a nossa página, Ana Regina Caminha Braga, no Instagram e no Face. Coloquem o que vocês acharam desse momento, se vocês têm alguma sugestão, nos enviem. E também coloco à disposição o Instagram da professora Luciana Parra daqui a pouco aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então nesses minutinhos aí vocês vão ouvir um pouquinho da música Amanhã do Guilherme Arantes, que eu acho formidável para esse momento que nós estamos vivendo. Deixem nos comentários, façam perguntas, nos marquem. E esse espaço aqui é para nós discutirmos um pouquinho vários temas aí que nós estamos abordando na educação. Nós temos aí 2 minutinhos para começar. A professora Luciana Parra daqui a pouco já chamo. E assim nós vamos iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje. Teremos algumas novidades também a partir da semana que vem. Eu vou gravar um videozinho e colocar nos stories para vocês acompanharem, né? E terem a nova estrutura de como tudo vai funcionar. Nós precisamos aí abarcar todas as plataformas, Instagram e Facebook. Então nós vamos dar uma nova estruturada. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. A Andréia está conectada ali no Facebook, o professor Everaldo, outras pessoas também, sejam todos bem-vindos. E nós vamos iniciar, então, a nossa live de hoje, falando um pouquinho com a professora Luciana Parra. Veja se você consegue, então, conectar conosco. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, professora Luciana. Boa noite, professora Ana, tudo bem com você? Tudo jóia? Já temos aqui alguns participantes, a Renata, a Ângela, a Mari. Ótimo, que sejam bem-vindos. Temos aqui já alguns espectadores no Facebook, também está sendo transmitido. E aí vai aparecer a sua voz por enquanto que nós estamos iniciando aí esse processo, né? Mas, Luciana, que bom tê-la aqui no Instagram conosco.
Professora Luciana Parra, doutora em Educação. É um privilégio tê-la aqui. É uma amiga também, querida, parceira, né, de alguns trabalhos aí já realizados. E que hoje nós temos aí uma temática muito importante para falar para vocês, que é sobre as tecnologias, né? Como que isso tem auxiliado, também falar um pouquinho dos impactos, dos entraves, de como isso tem acontecido. Boa noite, professor Everaldo, seja bem-vindo. Então, articular tudo isso, né, professora Luciana? Uhum. Sim. E Vamos daí, nesse iniciar? primeiro... Pode falar, Lu. Ah, sim, ok. Bom, primeiro, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quero agradecer também à professora Ana pelo convite, né? Além de parceira, amiga, como ela acabou de sinalizar, também admiro muito o seu trabalho, uma grande profissional aí da área da educação e que faz muito, né, nesse contexto, nesse ambiente educacional. Bom, estou grata, né, por esse momento de estarmos aqui juntos para discutir um pouco de tudo isso que está acontecendo na educação, do contexto mundial, né, e que a educação tem aí uma influência nisso tudo, né, eu acho que é através da educação que nós vamos reerguer o país, né, porque vai vir muitas consequências de tudo isso, né, e a educação é a base de tudo, como nós sabemos, e vai ser primordial nesse processo também. Até porque nesse cenário, né, professora Ana, nós vemos aí que aproximadamente mais de 1,5 bilhão, né, de estudantes em 160 países do mundo deixaram, né, como se diz no sentido figurado, a toque de caixa, de estar estudando na forma presencial e, de repente, né, termos essa transposição para, né, o remoto, o online, né? E isso traz, claro, consequências, né? Não podemos dizer também só nos aspectos negativos, mas também positivos, né, nesse contexto, porque se hoje nós falamos de trabalhar a formação integral do aluno, e também alinhado com o que traz agora como eixos norteadores, as competências e habilidades da BNCC, também tem o desenvolver essas competências para o mundo digital, né? Então, eu acho que, além dos desafios, isso vem agregar, né, também, eu acho que a nossa formação como professores, como alunos também. E claro que nós temos aí 2 cenários diferentes, né, entre o que é a educação básica e o ensino superior. Porque no ensino superior nós temos os alunos que eles já têm uma autonomia, né, até mesmo para trabalhar também um pouco com essa questão das tecnologias digitais, porque as faculdades, né, com o aval do MEC, tem também essa questão de trabalhar com o ensino híbrido, né? Que eu acho que aí vem como um ganho também positivo na educação no contexto brasileiro, do nosso cenário aqui no Brasil. E, claro, esse aluno já tem uma experiência maior, porque ele já passou por processo de vestibular, já passou pelo Enem, mas ainda assim, né, sente dificuldade, principalmente para os alunos que estavam, né, no modelo presencial, porque eu acho que a educação à distância vem a contribuir também com a educação, mas eu costumo dizer que assim como há professores, né, que tem perfil de professores para educação à distância e tem perfil de aluno também, né, para a educação à distância, que às vezes não se adapta, né, nesse contexto, tanto que eu já tive experiência de aluno presencial que migrou para a educação à distância e depois disse que não se adaptava e retornou à educação presencial. Mas, de todas as formas, como até o MEC valida, né, essa questão de, por exemplo, 20% da carga horária do curso poder ser ministrada, né, algumas disciplinas no modelo EAD, e eu acho isso muito positivo, então é um ganho também para nós. Mas eu verifico que nesse contexto, contando um pouco da minha experiência, né, no ensino superior, os alunos, claro, têm as suas dificuldades também, né, de acessar a parte da questão também que nós temos que lembrar que nem todos têm acesso à internet, né, nós vivemos num país com uma extensão territorial enorme, continental, né,
E essa questão de acesso à internet, acesso aos recursos, infelizmente, nem todos, né, estão nesse nível de igualdade, de equidade que tanto nós queremos, né, e tanto nós buscamos. Então, um pouco da minha experiência, que eu trabalho com disciplinas, né, que são de metodologias, que implica mais o trabalho prático mesmo em sala de aula, e ter feito essa transposição, né, de uma forma tão rápida para o online. Então, eu senti também, né, por parte dos alunos, essa dificuldade. Por sorte, na instituição a qual eu trabalho, nós temos aí, trabalhamos com o aplicativo Zoom, né, que isso facilita um pouco também a questão do trabalho do professor e dos alunos, ainda que seja o aplicativo qual nós usamos, seja pago, né, com a compra, através da compra de licenças, mas tem também o público, que às vezes eu até utilizo com os alunos, quando tenho que fazer alguma orientação de algum trabalho, né, que foi solicitado, porque eu acho que acaba sendo mais produtivo também por parte do aluno. E até algo que me chamou a atenção nesse contexto também, outro dia estávamos trabalhando, eu pedi para que os alunos elaborassem um plano de aula alinhado à BNCC e que eles fizessem, então, a aula prática, a execução desse plano de aula. E claro, ali no aplicativo, no contexto dessa aula, a qual eles queriam expor, uma aluna até me falou, professor, eu quero passar um vídeo aqui para os alunos, né, para contextualizar o que eu quero, né, ensinar para os meus alunos nessa aula. E ela não conseguia habilitar o áudio, né, do vídeo, então apareceu imagem, mas não o áudio. E eu estava explicando, né, o processo dentro do conhecimento que eu tinha da ferramenta, para que ela habilitasse. E ela disse, professora, eu não consigo. Aí explicava, é a última página da internet que você tem que deixar lá a aba aberta, e aí verifique lá embaixo que tem 2 lugares que dá para você habilitar. E aí eu pensei, será que dessa forma, de repente, ela vai ficar mais nervosa, mais constrangida, né? E, afinal, eu falei, você vai conseguir, porque quem sabe num outro momento, quando você precisa utilizar, você já sabe. Então, em vez de fazer por ela, eu fui conduzindo, ensinando, né, na medida do possível ali para que conseguisse. E ela habilitou, eu fui direcionando e conseguiu. E aí, quando ela conseguiu isso, ela me falou, professora, que bom aprender, né? Que bom que deu certo. E aí eu pensei nesse momento, né? Eu acho que minha aula hoje já está ganha, né? Eu fiquei muito feliz por isso também, por você ver o sorriso do aluno que tinha conseguido, né, realizar isso. E eu pensei, a aula está ganha, né, nesse dia. Então, acho que são várias... verdade, nós estamos vivenciando esse momento, né, Luciana? Tudo é muito novo para nós, para a escola esse movimento é novo quando nós falamos aí da educação básica, principalmente, aonde a educação à distância ela não estava presente, né? As tecnologias, na verdade, na educação básica, elas são utilizadas de uma forma ainda muito primária, né? Então, por exemplo, até mesmo o uso do celular ainda não é muito bem visto, né? Nós, como professores, ainda estamos aprendendo a trabalhar com essa tecnologia dentro da sala de aula na educação básica, né? Então, quais são as possibilidades? Como que isso vem sendo trabalhado? E daí, de uma hora para outra, nós fomos aí pegos de surpresa, né? Com a Covid-19, e precisamos rapidamente nos adequar a essa nova realidade, né? Inclusive a educação básica. Apesar de nós sabermos que, perante as legislações, a educação infantil, né, ela pode não acontecer aí na educação à distância. Porém, nós entendemos como educadores a importância desse processo de aprendizagem continuar, né? Que era uma coisa que nós até conversamos no momento de alinhar a nossa live de hoje.
Então, é mais ou menos nessa direção que nós vamos seguir, né? Conversando, para ver realmente quais são os impactos e quais são os entraves que os professores encontram, você aí na educação superior e eu com a minha experiência também em sala de aula, para a gente discutir até os cenários que os nossos colegas trazem para nós, quais são esses anseios, o que nós podemos contribuir positivamente, né? Que nós podemos aí construir junto com eles e principalmente com as famílias que estão muitas vezes ansiosas por esse movimento da educação à distância, aonde alguns ainda não conseguem enxergar como um ponto positivo, né, nesse momento, e que ainda estão impactados e vendo por um lado negativo, mas que nós precisamos aí, como educadoras, dar um novo olhar no sentido de explicar nesse momento, nesse ambiente aqui nosso de live, explicar para eles que nós temos ganhos com isso, né? Que eles têm ganhos também. Então, acredito que a gente já pode começar aí respondendo o nosso primeiro tópico da noite, que é quais são os impactos vivenciados pelos professores, né? Só vou dar um recadinho aqui, quem está nos assistindo, vocês podem também marcar o meu Instagram, o meu Facebook, colocar seus comentários, colocar o comentário também na página da professora Luciana, que está conosco hoje, para divulgar esse trabalho no sentido de trazer mais pessoas para conversar conosco. Lu, enquanto você responde esse primeiro tópico, eu pego a palavra depois, mas já tem uma participação aqui da professora Cristiane também, que ela está dizendo que eu relatei agora a mesma dificuldade que eles estão enfrentando em Manaus, né? Acho que, apesar de tudo, abriu uma nova visão de educação, a educação à distância. Então, você pode começar falando um pouquinho e daí depois eu complemento. Ok. Eu acho que em relação à educação básica, professora Ana, né, e aos participantes, eu acho que nós não temos, né, a nível de governo federal hoje nenhuma diretriz, né, que nos oriente, vamos dizer, em que caminho tomar, em como executar o trabalho, né, agora diante desse contexto todo da pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu acho que os professores estão sendo muito valentes, né, muito corajosos de estarem enfrentando, né, abraçando essa causa, né, não abandonando o barco no sentido figurado, né, que nós falamos, e estar estudando estratégias para poder atender os alunos de alguma forma ou da forma possível, né, minimamente possível que se possa atuar. Então, eu acho que está tendo aí uma discussão entre estados e municípios, né, trocando experiências, e eu acho que isso é muito válido, é muito positivo, que eu acho que vai ficar um legado depois de tudo isso, essa união, né? Então, eu acho que nós temos que fazer o possível, né? E deixar, eu acho que de pensar naquela questão arbitrária, vamos dizer, de cumprir o ano letivo, né? Eu acho que até há pouco tempo veio aí uma medida provisória também, né, por parte do governo federal, de diminuir os dias letivos, mas manter a carga horária de 800 horas, e isso implica o quê? Que os alunos, eles estudem 8, 9 horas por dia. Então, eu acho que também não é por aí, né? Eu acho que agora, nesse momento, que nós temos que ter esse processo de acolhimento com o aluno, né? Porque depois que tudo isso passar, eu acho que ele vai perguntar, e meu professor, e a minha escola, o que estava fazendo nesse momento? Né? Estava comigo, me pegou na mão, e isso eu acho que é desde a educação infantil até o ensino superior. Porque isso eu acho que não nos afeta a todos, e é um processo qual a escola tem que ser repensada, né? O papel do professor, eu sei que o professor, nós como profissionais sabemos que sempre temos a arte de reinventar, né, a educação e de passar por esses processos, por esses desafios, mas agora mais que nunca, né, nós temos que estar ali fortes, né, perante a essa situação que nos tem aí apresentado,
e estar juntos, né? Como profissionais, como com os alunos. Isso eu acho que é de extrema importância que deve acontecer, né? E acho que essa união profissional, né, de você compartilhar as práticas de êxito, né, o que está dando certo, porque eu acho que é com o erro e acerto que nós também vamos aprendendo, né? Então, isso é bem importante. Exatamente, Luciana. E assim, o que nós podemos ainda colocar é essa nova rotina, né, que o professor teve de uma hora para outra. Nós sabemos que em muitas instituições, principalmente quando nós falamos dessa diferença de educação na rede pública e na rede privada, nós sabemos que toda essa formação continuada com os professores ainda é um processo lento, né? Como apresentar uma ferramenta tecnológica, como utilizar o Zoom, como utilizar o WhatsApp, como utilizar outras ferramentas que são do ambiente virtual de aprendizagem, que nós utilizamos com a educação superior, e que de uma hora para outra esse professor da educação básica teve que utilizar, né? Onde que ele coloca essas informações, onde vai o material. Então, essa nova rotina, ela foi implementada muito rápido, né? Então, não deu tempo desses professores assimilarem essa nova rotina, organizar com um planejamento adequado. Então, tudo isso é um entrave, além das metodologias que são necessárias aí aprender também, né? E aí chegou aqui uma pergunta da Dirce, que ela fala: e como agir perante o abandono intelectual dos responsáveis frente à pandemia do Covid-19, né? Quando ela fala assim do abandono intelectual, eu não sei de que forma você compreendeu isso, Lu. Eu acho que você pode também ajudar aí nessa interpretação, né? O que ela quis dizer com esse abandono intelectual. Se ela quis dizer por parte do Ministério da Educação, governo federal, eu acho que ela, se puder aí nos direcionar um pouco melhor aí a pergunta. Eu não sei se ela não está falando também da falta de conhecimento dos responsáveis na questão intelectual para orientar esses alunos, né? Se for em relação a isso, nós podemos comentar um pouco aí, dizendo para ela que isso é possível acontecer por conta do que você já... Não, ela disse que não. Na realização de atividades. Então era isso mesmo que a formação seria. Né? Então, é claro que nós temos responsáveis e responsáveis com formações adequadas, significativas, e aqueles responsáveis que não conseguem, né, construir uma elaboração efetiva com os filhos, construir uma rotina de diálogo para saber qual é a dificuldade dos responsáveis, como que eles podem tirar essa dúvida, e isso é uma das nossas pautas também. Mas da família, né? Nós não temos como fugir dessa responsabilidade, né? Os responsáveis, quando você tem um filho, você sabe que você vai ter alguns deveres aí, né? Algumas responsabilidades. E uma delas é você acompanhar a atividade dos filhos. A família faz a sua parte e a escola cumpre com outra. Então, é claro que dentro de uma realidade virtual, com a educação à distância, nós precisamos aí ter um pouco de cautela, né? Inclusive no retorno que os professores vão dar dessas atividades, né? Dentro do planejamento, esse professor já precisa colocar como que isso vai ser feito virtualmente. Eu não posso dar uma atividade para o meu aluno, né, sem depois dar uma devolutiva, porque daí não tem um significado, você não vai construir uma aprendizagem, você vai continuar naquele modelo conteudista, né, e nós precisamos ter uma interação.
Sim, eu acho que até em relação à família e à escola, que é o que tanto, né, nós almejamos, né, essa relação, essa continuidade, né, da educação no âmbito familiar e na escola, esse momento que nós estamos vivendo, pelo fato de as famílias terem, principalmente os alunos de, né, na educação básica, de estar orientando as atividades que são enviadas pelos professores, eu acho que é positivo nesse contexto. Só que eu acho que também os pais, eles não devem se culpar no sentido de que eles tenham que ser os professores dos seus filhos, né? Porque, claro, não tem uma formação específica. Se nós estamos falando aqui os desafios que nós profissionais estamos enfrentando, né, com esse contexto todo que estamos vivendo aí no momento, imagine para os pais. Mas não, claro, que de nenhum modo fugir da responsabilidade de orientar, né? Eu acho que até uma palavra também de acolhimento, como perguntar ao seu filho, como que você está vivendo isso, né? Dar essa abertura, esse espaço para ele falar também, né? Eu acho que ele vai se sentir importante e que ele também tem essa importância em todo esse processo. E eu acho que em termos de formação hoje, né, inicial, né, eu trabalho com o curso de professores e a gente percebe, por exemplo, na disciplina de orientação de estágio, que é para a educação infantil, como você falou lá no início da nossa conversa, não tem nada regulamentado, né, de que a educação à distância seja também aplicada na educação infantil, muito menos na educação básica também, não é? Porque acho que o Brasil, o país, ele precisa avançar muito em termos de políticas públicas, educacionais, né, para que nós possamos dizer que a educação básica, né, ou o ensino híbrido possa ser de qualidade no Brasil, né? Então, acho que nós temos aí um longo caminho para que isso realmente seja considerado aí de qualidade. Sim. Mas na educação à distância, nas aulas com os meus alunos, até tem alguns já que trabalham como estagiário em escolas da educação básica ou na educação infantil, até como profissional, atendente. E esses dias nas aulas eu costumo dar essa abertura também, né, para eles, como que eles estão vivendo esse momento no ambiente profissional, que estão trabalhando também já na área. E até me disseram outro dia uma aluna, uma acadêmica, de que na escola com ela trabalha, a diretora pediu para os estagiários também e atendente gravar um vídeo, né, para enviar, né, para essa família, com uma fala que fosse de 10, 20 minutos. Então, eu até parabenizei, eu falei, estou, assim, muito contente com o que você está falando, né? Tá de parabéns a diretora da sua escola, porque se na educação infantil temos tem muita importância, vamos dizer, da afetividade do vínculo, né? E por isso não é regulamentado em AD, porque as crianças precisam interagir, precisam estar juntas, né? Para garantir o direito de aprender e de brincar também. Então, e isso tem que ser tido como um contexto necessário, né, de não perder esse vínculo, mesmo que seja com a estagiária, com a atendente. Inclusive, ela me relatou também que se solicitou ao porteiro, à senhora da merenda, que também tivesse uma fala, e isso ótimo, acho que é esse vínculo, essa afetividade, né, essa continuidade que nós temos que ter. Né? E até, por exemplo, agora para validar o estágio também, né? Os alunos estavam preocupados de como seria, né, a disciplina validar esse estágio, já que nós estamos tendo aula online. Mas, por um lado, também foi positivo que nós estamos trabalhando a parte teórica, como a construção da concepção da criança, né, da infância, antes dos marcos regulatórios no Brasil, e acho que isso dá um fundamento maior para quando forem a campo de estágio. E nós não sabemos se ainda antes de finalizar esse semestre vamos retomar as atividades presenciais, que de como as coisas estão caminhando, infelizmente não vejo aí, né, isso que seja realmente, que possa acontecer. Mas até se isso chegar a acontecer, nós vamos estar vivendo, né, um novo normal, né? Nada vai ser igual como antes, né?
Então, até a própria escola, a direção, os professores, para receber uma pessoa, né, dentro da escola, vai ter um receio também, né? Então, nós temos que pensar em tudo isso também. Mas eu acho que todos esses desafios que vão se apresentando se faz positivo, vamos dizer, nesse processo de formação inicial, né, do curso de formação de professores. Eu acho que isso é válido também. Mas, e a relação da família, eu acho que é o que você também tinha comentado, né? A participante aí comentou o abandono intelectual. Eu acho que, sim, eles não podem abandonar no sentido de orientar, né? De perguntar ao filho como que ele está se sentindo, do que ele precisa, mas não ficar nessa culpabilidade, vamos dizer, de que eu tenho que dar conta desse processo, né, de aprendizagem, né? Até porque o processo de aprendizagem nós não devemos vê-lo como um cronômetro, que estamos ali, né, nesse processo e deu aquele determinado horário e pronto, né? Já se iniciou e finalizou o processo. Não, ele é contínuo e ele é de um largo tempo. E eu acho que depois que tudo isso, né, passar e voltarmos minimamente ao normal, esses conteúdos, né, que foram aí talvez deixados de trabalhar, vão ser aprofundados, né, na história, né, acadêmica, vamos dizer, desse aluno. Então, eu acho que a maior preocupação nesse momento seria esse acolhimento, né, o lado emocional, que a gente percebe que está sendo muito afetado em todos os níveis da educação, né? Sim, e também um outro aspecto que nós ficamos de conversar hoje, que daqui a pouquinho aí, 8h10, nós vamos encerrando o nosso bate-papo, mas é importante nós falarmos também de como os professores eles têm se dedicado aí, né? A hora-aula do professor, a carga horária do professor da educação básica para fazer um planejamento adequado, porque nós sabemos que um planejamento para uma aula presencial é uma coisa, né? Mas o planejamento para uma aula online de educação à distância é totalmente diferente. Então, os conteúdos eles devem ser passados com mais ludicidade dentro da educação básica. A preocupação de você realmente colocar mais imagem, de você colocar mais exemplos, de você verificar se esse aluno realmente está entendendo, tudo isso solicita do professor uma carga horária grande, né? Então, hoje em dia, os professores da educação básica, eles estão trabalhando muito mais do que quando eles estavam lá dentro da escola, na sua hora de trabalho, né? Na hora de planejamento. Então, tudo isso deve ser visto, porque nós só vemos a aula lá dentro da plataforma, os conteúdos que os professores inserem. Mas as famílias, elas precisam entender que existe um trabalho prévio, né? Então, o professor, ele dedica aí mais de 4, 5 horas facilmente para ter uma aula online com essas crianças da educação básica efetivas. Além dos professores saberem que esses alunos da educação básica, eles não vão prestar atenção numa aula de 40 minutos. Né? Então, isso precisa ser fracionado, isso precisa chamar a atenção da criança. E é aí que nós entramos com a questão do acolhimento, tanto do professor como da família. Né? Nós precisamos entender o que é prioridade. Né? Será que a prioridade é realmente eu ter uma metodologia ou eu ter uma tecnologia como uma plataforma de educação à distância? Ou eu vou querer acolher esse meu aluno para que ele preste atenção no conteúdo, ele consiga assimilar, e daí eu dou uma devolutiva para ele, seja por WhatsApp, eu converso com a família, né, depois, mas eu preciso ter consciência de como esse processo vai ser feito. Né? Essa afetividade do professor da educação básica precisa continuar de alguma forma. Né? Isso nós não podemos deixar passar. E daí também o impacto que nós temos ali, que nós colocamos aqui nas nossas
anotações. Essa criança, ela vai sentir falta dessa rotina escolar, né? Então, não é só também o conteúdo, professora Luciana, que a gente precisa visualizar, mas sim a questão dessa desorganização aí que todo esse Covid-19 causou na vida de todo mundo, né? Então, as crianças, elas estão tristes, elas estão estressadas, estão com a rotina mais ou menos organizada, mas será que eu realmente tenho cabeça no momento desses para realizar tantas tarefas e tantas atividades, né? Então, talvez seja o momento das famílias e dos próprios professores desacelerarem esse processo de muito conteúdo, de muita atividade, e pensar também nessa questão da afetividade, sempre lembrando que, né, hoje o Brasil tem 22 mil, né? Isso é um número expressivo, aonde nós temos algumas mortes, infelizmente, não, né? O país, todos os países estão passando por isso, e essa criança pode ser atingida com algum familiar também, então elas estão irritadas com a nova situação, com a nova metodologia, então tudo isso é uma readequação. E como que nós vamos fazer esse processo é o que nós estamos tentando falar aqui na nossa live, né? Sim, exatamente. É como você sinalizou, né, Ana? Eu acho que a maior preocupação agora, claro que sem deixar de lado a questão dos conhecimentos, do trabalho com os conteúdos, mas principalmente eu acho que do acolhimento, né? Como havia dito lá a princípio, eu acho que o aluno vai lembrar muito, né, da escola, né, a qual ele estava aí participando, do professor, que pegou mesmo na mão dele, né, estamos juntos, e disse, estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos, de alguma maneira nós estamos próximos, ainda que seja à distância, né, Sim. online, por atividades, por vídeos, né? Então, eu acho que essa claro que a educação à distância, a possibilidade das tecnologias digitais, isso agrega muito e ajuda muito, até mesmo não só pela questão de trabalhar os conteúdos, mas de você poder ver a outra pessoa, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos discutindo, estamos nos vendo, então, de alguma forma, isso diminui o impacto, vamos dizer, da distância, né, a qual nós temos que estar agora vivendo, né? Então, eu acho que sem muitas cobranças em relação, né, à questão de ano letivo, se eu estou no 5º ano, se eu estou no 6º ano, né, é importante que eu estou mantendo a atividade, de uma forma ou outra, eu como professor estou fazendo o possível, né? A família, claro que sem perder, né, o seu papel de responsabilidade para com o seu filho, para a questão das orientações, mas sem aquela culpa de que ele tem que ser o professor, né? E sem essa preocupação que quando isso voltar, né, ao novo normal, nessa trajetória acadêmica, ele vai ter a oportunidade desse conteúdo ser aprofundado, até mesmo porque, seja na educação infantil, lá, né, na primeira etapa da educação básica, até o ensino superior, nós temos que ter um olhar apreciativo, um olhar, né, diferenciado em relação a essas questões de conteúdo também, né? Porque acho que no momento o importante é nos mantermos, né, juntos e ter esse acolhimento, essa questão emocional. E depois vai ter estratégias, vamos repensar em como, né, nós vamos resgatar esses conteúdos que deveriam ter sido naquele momento melhor trabalhados, vamos dizer, e aprofundados, né? Então eu acho que a preocupação maior agora é de, né, não perder esse vínculo, não descontinuar, né, a educação, né, de alguma forma. Chegaram aqui algumas participações, professora Luciana. A Paula, que é uma mãe também, ela está dizendo aqui que o Pedro, filho dela, sente saudades da escola, né? E que ele até plantou morango, hortelã, tomate, que era o que ele tinha praticado na escola, provavelmente, né?
E daí uma outra participação aqui que diz que o Pedro, meu sobrinho, ele diz que na sala é diferente. A professora consegue prender minha atenção. Logicamente, eles, né, os dois Pedros ali, eles estão sentindo falta do que nós falamos anteriormente, da rotina, da professora, que faz mil coisas para prender a atenção deles, que pega um jogo, que pega um brinquedo, que pega um livro, né, que articula com conteúdo, que dá uma pausa. Então, é bem diferente do que você está na frente das câmeras, né, gravando uma videoaula sem ter aí uma participação síncrona, como nós falamos, que é aquela participação efetiva, significativa na mesma hora, né? A Elaine está falando aqui também que ela tem um filho de 7 anos hiperativo e que está sendo difícil, mas com muita paciência vamos conseguir. Exatamente, Elaine. Quando nós falamos das crianças ou dos alunos que têm alguma especificidade, seja um TDAH, seja uma hiperatividade ou outras dificuldades, transtornos, né? É algo mais profundo. Nós precisamos aí contar com o conhecimento da equipe pedagógica da escola que o seu filho estuda, né, para que eles possam fazer um plano educacional individualizado, que é o PEI, onde eles vão fazer toda uma anamnese de como o seu filho estuda, quais são os conteúdos que podem ser adaptados. Então, esse processo, ele de fato é mais lento na forma que nós estamos, né? Mas ele é possível se você utilizar algumas estratégias. Por exemplo, fracionar o tempo da aula, né? Deixar aí de 10, 15 minutinhos no máximo, daí dá uma pausa, volta, né? Faz uma brincadeira, um jogo, e assim você vai conseguindo prender a atenção do teu filho. Na hora das dificuldades também, não ter aquele sentimento de culpa, como a professora Luciana falou, no sentido de, surgiu uma dúvida, eu não consegui tirar, leva até o professor, conversa com a escola, né? Esse diálogo, ele é super importante que ele continue acontecendo, né? Para que esses alunos consigam manter uma rotina, um ritmo. Um dos pontos que a professora Luciana também vai discutir conosco é a questão das avaliações, para nós já irmos aqui fazendo um fechamento. A questão da avaliação, né? Como que nós vamos fazer essa avaliação, que é uma preocupação dos responsáveis? Isso vem a cada minuto aí, essas perguntas para mim. Mas como que nós vamos fazer isso, né? Nós sabemos que a escola, a instituição, ela tem vários métodos de avaliação. Mas será que esse é o momento de nós nos preocuparmos com isso? Né? Será que o meu filho vai ser aprovado? Será que ele vai passar de ano? Ou nós temos aí que nos preocupar com as nossas vidas, em manter o nosso isolamento, manter a nossa afetividade, as questões psicológicas em dias, né? Eu vou passar um pouquinho a palavra para você, aí depois eu contribuo também. Eu acho que a questão da avaliação, né, cai no mesmo contexto que nós estávamos falando da questão do ano letivo, né? A aprovação cai nesse diálogo, vamos dizer, nesse discurso. Então, eu acho que realmente não se preocupar tanto com a questão, né, do conteúdo, de como eu vou avaliar. Até porque também a questão da avaliação, ela é muito individual e autônoma, vamos dizer, por parte da instituição, de cada instituição, né, que tem o seu processo avaliativo, que ele permeia, vamos dizer, ali mesmo na formação continuada com os seus professores, né, as propostas. Sim. E também por parte da autonomia do professor. E nós, agora, nesse momento, tendo em conta tudo o que se está passando, você não vai exigir do seu aluno uma avaliação, vamos dizer, no sentido formativo, só lá no final, atribuir uma nota para ser e vai ser aprovado ou reprovado.
né? Eu acho que nós temos que nos preocupar de desenvolver competências, dentre elas eu falei que, como eu havia falado lá no início, que é a questão, né, das competências para o mundo digital, que acho que, né, por meio de uma consequência de tudo isso que nós estamos vivendo, é uma oportunidade para desenvolver essa competência. A competência emocional, da empatia, da colaboração, né, também, e que esses conteúdos, essa forma de avaliação tem que ser, então, também trabalhada de uma forma processual e contínua. Nós temos que ver qual é o desenvolvimento do aluno, né? E nele entra essas questões também socioemocionais, né? Essas habilidades que vão estar também sendo trabalhadas. Até numa disciplina também, um pouco da minha experiência, eu comecei a trabalhar a questão de processos matemáticos através de jogos, né? Você até teve aí num momento na sua fala que falou do trabalho com a ludicidade, né? E os jogos, que é um trabalho lúdico, né, também, não implica esse trabalho que seja realizado só lá na educação infantil ou os primeiros anos de ensino fundamental, e sim por toda a trajetória acadêmica, que é mesmo no ensino superior e fora do ambiente acadêmico, o momento do jogo, né, tem um propósito educativo, lúdico para todos nós, né, para os adultos também. E aí é uma forma de avaliar o desenvolvimento dessas habilidades, né, propus para os alunos que eles apresentassem um jogo, né, e como eles poderiam trabalhar o conteúdo relacionado a esse jogo. Se seria para motivar o aluno, né, para iniciar um novo conteúdo, se seria para fixação de conhecimentos. E aí até me surpreendeu, porque agora nós invadimos as casas dos alunos também, né? Com a aula online, né? Como nós estamos fazendo agora, né? Cada um nas suas casas. Então, a gente tem essa intimidade, vamos dizer, essa entrada. E aí, uma aluna tem uma irmã em idade escolar e ela apresentou o jogo que ela havia elaborado para trabalhar um determinado conteúdo e a irmã dela, né, participou. Ela me disse, professora, né, minha irmã vai participar, vou fazer aqui a representatividade, né, dessa questão lúdica de como é a dinâmica do jogo. E essa criança ali, né, participou, inclusive teve abertura na aula para falar também, né, sobre a experiência dela. Então, eu acho que isso é importante, isso é positivo, né? Assim como eu falei inicialmente, que quando uma aluna conseguiu habilitar o áudio ali do vídeo, ela falou, nossa, professora, que bom aprender, né? Então, isso é ganho, né? Eu acho que é nessas questões que nós temos que nos centrar mais agora e nos preocuparmos, né? Sim, na verdade, o que você acabou de falar, professora Luciana, tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, mas numa realidade da formação dos professores, né? E que você está auxiliando a formar o professor para quando ele chegar nesse momento de elaborar uma aula, seja à distância ou presencial, ele tenha ludicidade junto, porque a criança, ela aprende mais fácil com a questão dos jogos, os jogos de tabuleiros, né? Então, tudo isso chama a atenção, prende a atenção da criança e a assimilação, ela é realizada com mais facilidade, né? Agora, aqui, para nós fecharmos realmente a nossa noite de hoje, faltam 2 minutinhos aí, a Andrea, no Facebook, colocou assim, eu percebi que algumas mães amigas minhas e até sobrinhos meus estão bem nervosos e ansiosos com esta questão das aulas online. Medo de perder o ano ou a criança não estar aprendendo. Acho que é bem... Deixa eu só continuar aqui. Acho que é bem isto que você falou, professora. Professora Ana, é um momento muito delicado que estamos vivendo. Sim, é exatamente isso, Andréia, que nós queremos deixar, né, como mensagem final. É um tempo de instabilidade, é um tempo de mudanças, de ressignificados. As famílias, elas precisam também compreender o outro lado, entre aspas, né, como nós falamos, o outro lado da moeda,
que é a visão do professor. Todo o desempenho que o professor tem feito, todo o esforço, todo o empenho, a dedicação que ele tem feito para levar uma aula mais dinâmica, mais lúdica para esses alunos, principalmente da educação básica, né? E que a nossa preocupação no momento não deve ser só essa de será que o meu filho vai passar de ano, né? Não, a nossa pergunta deve ser: será que o meu filho estará bem psicologicamente, afetivamente, né? Para quando ele retornar para a sala de aula, ele ter condições plenas de aprender. O conteúdo, né, nós não precisamos nos preocupar, porque o MEC, a escola, eles vão dar uma solução para que esses conteúdos sejam realizados e assimilados. Pode ser que alguns conteúdos não sejam contemplados, mas daí nós também temos as vidas resguardadas, né? Como eu falei, nós temos hoje no Brasil 23 mil mortes, então é o momento de nós pararmos e pensar o que realmente é importante, tá bom? Então, eu quero agradecer, eu vou passar a palavra para você, professora Luciana, para você fazer as suas considerações e nós irmos terminando esse bate-papo. Nós podemos marcar outras, né, lives também para discutir outros temas. Foi super rico estar com você, mas nesse momento nós vamos deixando aí nossas considerações finais. Obrigada, professora Ana, obrigada a todos também que participaram conosco aí nesse momento importante, né, de reflexão, que acho que mais do que trazer soluções é refletir, né, sobre a situação e ajudar aí construindo junto aí novas estratégias, né. Eu acho que a gente nunca precisou tanto, né, daquela palavra, daquela frase, né, dito todos pela educação, né, independente de, se for pensar em time de futebol que você torce, em partido, o que seja, eu acho que nós, como profissionais, temos que nos unir, né, e nos preocuparmos com a nossa saúde emocional e dos nossos alunos também, para que quando, né, volte o novo normal, nós tenhamos aí os alunos, né, resguardados, vamos dizer, né, como a professora Ana sinalizou, a questão da vida, né, que é importante, e que também não traga, né, esses problemas emocionais para que também ocasione aí uma possível evasão, né, também maior, até mesmo quando voltarmos aí à nova normalidade. Então, agradeço também muito aí o convite, né? Fico o meu abraço a todos os participantes e até uma próxima vez. Então, obrigada. Com certeza, Lu. Muito obrigada, professora doutora Luciana, pelas suas contribuições. Estão chegando aí algumas devolutivas de participantes. Obrigada, professora Ana e professora Luciana. Excelentes reflexões, gratas pelas contribuições. E isso que é importante, né? Nós refletirmos um pouco e trazermos os conteúdos. Então, professora Luciana, que nós tenhamos aí outros momentos juntos para refletir aqui no nosso canal. Uma boa noite para todos nós e até a nossa próxima live. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Lu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Ana. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. Logo mais eu vou gravar algumas orientações aí sobre como vão acontecer as nossas próximas lives. E dizer que vocês acompanhem aqui conosco e estejam trazendo também sugestões e as contribuições de vocês. Marquem o nosso Instagram, na Regina Caminha Braga, com as suas devolutivas. Um grande abraço e boa noite.